amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido irmão Warwick Mota. Muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. O Warwick falará sobre as redes sociais e o espiritismo. Vamos fazer uma oração inicial, vamos fechar os nossos olhos. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará, possamos conectar os nossos pensamentos, o nosso coração a Jesus e aos espíritos benfeitores que cuidam de nós. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua. Obrigado, Renata. Boa noite a todos. Boa noite você que nos assiste aqui pelo canal. E a gente vai bater um papo aí sobre um tema que é muito atual, as redes sociais e o espiritismo, né? De repente a gente fica perguntando o que que isso tem a ver, né? Redes sociais e espiritismo, assim, é o meio de comunicação que a gente tem hoje, e é preciso que a gente diferencie esses mecanismos, esses núcleos, essas formas de comunicação, e de como elas estão inseridas dentro do contexto doutrinário, né? Será que a gente pode utilizar a questão das mídias sociais? Há uma diferença entre redes sociais e mídia social, mas isso genericamente a gente acaba tratando mídia como rede social, né? E algumas questões se passam, questão da influenciação, de como isso nos atinge, de como nós utilizamos essas ferramentas dentro do processo de divulgação doutrinária, especialmente quando nós falamos o seguinte: a maior caridade que nós podemos fazer para com a doutrina espírita é a sua divulgação. E se a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação, nós temos que divulgar de uma forma clara, com qualidade, dentro dos preceitos que Kardec nos oferece, né? Kardec é a fonte, a gente tem que estar balizado nessa estrutura kardeciana, de forma que a doutrina ela não seja contaminada, né, pelo que se tem nas redes, especialmente na internet, por conceitos místicos, por ideias que não se coadunam com o espiritismo, né? A internet ela tem de tudo, né? E a gente tem que separar bem o conteúdo doutrinário espírita, para que ele venha realmente livre dessas manchas, enfim, dessas contaminações, né? Hoje a gente tem uma situação no país que é bastante diferente, né? O Brasil ele tem cerca de, até dados da FGV, né, de junho do ano passado, cerca de 447 milhões de dispositivos digitais em uso, tá? Até junho. Ou seja, tem mais devices, né, tem mais aparelhos do que população, do que habitante, né? Essa equação ela tá dividida entre PCs, né, entre notebook, PCs, computador de mesa, o tablet, celular e outras formas aí que a gente encontra, né, de produtos que nos trazem essa comunicação digital. Hoje a gente tem os smartwatches, né, os relógios inteligentes que as pessoas comunicam, fazem até pagamento, enfim. A tecnologia, ela se desenvolve dentro de uma linha exponencial, né? Ela não é linear, ela é disruptiva, então os produtos vão chegando, a gente vai tendo comunicação, enfim. E tem essa questão aí, 447 milhões tinha até o junho do ano passado, eu acredito que isso vai multiplicando, né? Se você tem hoje, por exemplo, a pessoa que tem vários dispositivos cadastrados, um celular corporativo, um celular pessoal, um tablet, um computador, ou seja, você tem um universo de dispositivos digitais que recebem comunicação de forma ininterrupta, full time, né? E isso se transformou em algo irreversível. A tendência é que isso cresça, enfim, que se não cresce o número de devices, de aparelhos, pelo menos as relações humanas elas vão se manter dentro desses produtos de forma cada vez mais rápida, cada vez de uma forma que o usuário se mantém conectado full time. A gente vê hoje os jovens e eles são 100% conectados, né? E algumas profissões especialmente, porque nós mudamos o mundo a partir do processo da pandemia que ocorreu já, está ocorrendo, né? Está no final já, graças a Deus, hoje voltamos ao normal, mas assim, o que ela transformou também não tem como se modificar. Alguns paradigmas tecnológicos eles foram quebrados, formas de trabalho,
home office, trabalho online, entregas, e está tudo diferente. Hoje, tanto você pode estar se contratado com uma empresa aqui no Brasil e estar morando no Japão, ou vice-versa. Enfim, então as redes sociais, elas são as ferramentas principais aí no trato, né? Mas elas não são as únicas ferramentas para essa estrutura, que a gente vai dizer assim, de uma dimensão relacional, não é? É, é, Hoje a gente, especialmente quando teve esse boom de utilização, né? Especialmente em busca de quê? Em busca de contato com parentes, com relacionamentos afetivos, diversão, você tem o comércio, você tem o trabalho, que eu citei, né? E no caso dos espíritas, no nosso caso, né? No nosso caso, compartilhamento de conteúdos doutrinários, como também a formatação de cursos, né? Os conteúdos de cursos online que a gente tem, as obras básicas, curso do ESD, até evangelização infantil, a gente tem processos de radiação do grupo mediúnico, certamente não temos comunicações mediúnicas pela internet, não é? Assim, mas, enfim, não é apropriado, a gente ainda não chegou, né, nesse patamar, nessa necessidade, mas, enfim, especialmente o que nós espíritas estamos tratando atualmente é o compartilhamento de conteúdo doutrinário, seja ele em formato de cursos online, seja em formato de palestras, artigos, blogs, vídeos, enfim, tem pessoas desenvolvendo conteúdos aí ininterruptamente, né? Nós, nesse momento, estamos produzindo um conteúdo, que é um bate-papo, uma palestra, e esses são alguns motivos que levaram os usuários, ou que nos levam, né, na condição de usuários, a dedicar uma boa parte do nosso tempo ocioso conectado, né? Então, essas redes sociais, elas são estruturas formadas dentro e fora da internet. E a gente precisa ter isso muito claro, né? Porque o que são redes sociais? Quando você fala de um termo que é muito utilizado dentro do mundo que eu trabalho, e a minha profissão, que eu sou profissional de tecnologia, as networks. E isso não é utilizado só apenas no ambiente de TI, mas em todos os ambientes, né? Quando você tem as suas redes de trabalho, que você forma essas redes dos seus negócios, seja ela para os interesses que você tenha, seja de interesse profissional, interesse religioso, ou seja, as pessoas, as organizações, elas se conectam a partir de interesses. Ou seja, ou valores comuns, não é? Então, muitos confundem mídias sociais com redes sociais. Porém, as mídias, elas são apenas uma forma de você criar rede social. Inclusive na internet, né? Porque rede social, gente, isso está ligado diretamente a um relacionamento, né? E essas redes, elas sempre estiveram presentes na sociedade, desde que o mundo é mundo. E qual era o objetivo principal? É aproximar pessoas, é simples, né? Aproximar pessoas com interesse em comum. Que essas pessoas têm interesse comum, então elas criam as suas redes, o seu núcleo, e a forma de comunicação ela já foi diferente, né, de diversas formas. Vocês lembram, no passado, assim, eu tinha um tio que ele se comunicava por rádio amador, isso existe até hoje, né, um processo de comunicação, as pessoas utilizam isso para diversos assuntos, mas se comunicavam por interesses afins, outros temas, e se comunicavam por rádio amador. Enfim, essas redes digitais, elas exercem a mesma função, ou seja, é o espaço online, onde as pessoas interagem, expõem suas ideias e partilham de interesses comuns, né? Mas bom, isso são redes sociais, que a gente já definiu, e as tecnologias, ela não é necessariamente necessária, mas, enfim, é a forma de encontro, de interesse que é compartilhado ali. Mídias sociais, elas são definidas como um canal de descentralização, ou seja, de veiculação de informação, ou seja, de produção de conteúdo, de muitos para muitos, né? Esse termo surgiu na década de 90, ali, quando as empresas de mídias tradicionais começaram, vamos dizer assim, começaram a perder a hegemonia do seu negócio, né? Então, o principal objetivo dessas mídias sociais seria a produção de divulgação e compartilhamento de conteúdo, assim, para quê?
para que promova uma interação do seu público, porém as relações elas não acompanharam essa ideia, as relações elas ficaram no segundo plano. Você coloca em primeiro lugar o negócio, né, uma regra de negócio ali que é para produzir, e em segundo lugar vem aí as relações. Isso mudou o mundo, né, digital. Com a pandemia, então, essa coisa eclodiu de forma muito ampla e a gente se aproximou muito mais disso. Então, fazendo uma relação entre esses termos, né, um outro item que dificulta essa classificação é que as redes sociais, elas são parte das mídias sociais. É como se fosse uma subcategoria dessa última ali, né? Pois se o que acontece ali, né, tecnicamente? Ao mesmo tempo em que as pessoas se relacionam, elas também utilizam essas ferramentas para produção e divulgação de conteúdo. Então, eu estou produzindo aqui uma conversa, um relacionamento, vamos dizer, uma rede social qualquer, mas eu também estou divulgando ali, eu posso estar produzindo um bate-papo, alguma coisa, mas eu posso divulgar ali também um conteúdo. E esses conteúdos vêm através de documentos, de PDFs, de Words, de vídeo, de uma série de coisas, de conteúdo musical, enfim. E qual é o objetivo principal disso? O objetivo principal é que cada ferramenta dessa, que nós poderíamos definir se seria usada como uma rede de relacionamento ou como uma plataforma de produção de compartilhamento de conteúdo, é, é um- essa resposta depende muito da forma e finalidade com que cada usuário, né, cada pessoa usa vamos dizer assim, para se comunicar em cada uma dessas ferramentas existentes, né? Ou seja, além disso, é que a gente pode perceber que essa linha que divide esses dois, vamos dizer assim, esses dois conceitos, esses dois ambientes que eu falei, esses dois núcleos, né? É uma linha, ela é muito tênue, né? Assim, e muitos profissionais de marketing digital, eles defendem uma ideia de padronização desses dois termos, né? Mídia, mídia social, rede social. Algumas pessoas trabalham com essa questão, são pessoas do marketing digital, eles defendem a ideia de que poderiam ser divididos bem esses dois termos, ele deveria ser pautado de forma separada. Mas tem outras ideias também, né? E a gente pode perguntar diante disso o seguinte, depois dessa fala que eu trouxe inicialmente, de situar esses contextos, esses conceitos, nós podemos, a partir disso, perguntar: é possível nós sofrermos influências espirituais nas redes sociais? Né? O que é influência? Ou influenciar? O dicionário diz lá que é um ato de ordenar uma atitude, um pensamento ou um sentimento. Olha, observe, uma atitude, um pensamento e um sentimento. Porque nós reagimos de forma diferente com atitudes, com pensamentos e até com sentimentos, com os conteúdos que nós recebemos, né? E observe como, às vezes, você recebe um conteúdo ali, você não checou direito e emocionalmente você já foi afetado. E aí você vai lá e já posta alguma coisa, uma resposta embaixo do vídeo, tem um espaço para comentário, e você não faz sequer uma análise. Então, assim, essa atitude que você vai ter, o pensamento que você pode modular, nós espíritas temos que ter muito cuidado com isso. Porque se a influenciação do ponto de vista etimológico, influenciar significa o quê? Um ato de ordenar uma atitude, um pensamento ou um sentimento. De que isso nos lembra? Da pergunta 459. Né? Influem os espíritos nos nossos pensamentos e atos? Essa pergunta todo mundo sabe ela de cor, decorada. Influi a tal ponto que são eles que vos dirigem. Influem para o bem, influenciam para o mal, não é? Mas assim, e às vezes alguém perguntou assim, mas como é que essa influência da obsessão acontece pela internet? Sim, acontece, mas vem magneticamente a obsessão pelo vídeo, pelo conteúdo, os pacotes de dados que vêm aqui não, necessariamente não é isso, né? O que vai influenciar, nesse ponto de vista da obsessão, é a ideia, né? Não vai encapsular lá um pacote de obsessão fluídica lá e mandar para o
pretenso obsidiado ali, né, que o obsessor tenta manter, ele vai influenciar ele através de uma ideia. E o processo de obsessão, ele funciona mente a mente, não é? Naturalmente, essa questão do campo mental, quando você está presente da influenciação, vamos dizer assim, magnética, ela acontece, né? Mas acontece primeiro como? A primeira coisa que nós somos influenciados é por uma ideia. Olha só, o processo de todo o processo de comunicação, processo de obsessão, comunicação espiritual, ele se dá em 3 etapas. A primeira etapa é a atração. Eu me sinto atraído não apenas de forma afetiva, mas eu me sinto atraído por uma ideia, por um pensamento, por uma atitude. Então, o primeiro processo é uma atração. Aquilo que a gente falou, pensamento, sentimento, atitude. Então, a primeira etapa é uma atração. A segunda etapa é uma aproximação. E a terceira etapa é uma influenciação, uma interação. Então, nós trabalhamos com campos mentais. Os nossos campos mentais, eles vibram numa frequência, segundo Leon Denis, numa frequência de 1.500 Hz quando estamos encarnados. A gente coloca esse número como padrão, ainda que não seja isso. Então, o nosso campo mental, ele vibra numa frequência de 1.500 Hz por segundo. Então, tem aqui um mecanismo, né, uma interface vibrando em Hertz, né, que é a grandeza, numa frequência de 1.500 Hz por segundo. Existe um outro campo mental, desencarnado ou encarnado, que também está vibrando numa frequência mais alta, mais baixa, não sei. Se for um espírito desencarnado ali, ele está vibrando numa frequência maior, vamos dizer, um espírito já numa condição melhor, está vibrando ali a 2.500 Hz por segundo. Ele tem que modular o seu campo mental de acordo com o meu campo mental para que a gente possa trocar informações. Então, acontece uma atração. Você vai numa festa, se sente atraído por alguém. Aí você se aproxima dessa pessoa. Se aproxima dessa pessoa. Essa aproximação pode prosperar para uma interação, para uma influenciação, ou ela pode ser repelida, se não te agradou. No caso, se aproxima, modula os campos ali, se atrai e começa uma interação. Então, pode acontecer sim, pelas redes sociais, e acontece muito. O processo do boato. Recebo um WhatsApp, uma mensagem aqui no WhatsApp, e já propago isso imediatamente para o meu grupo, para dezenas de... Gente, isso é um processo que não tem retorno. Se aquilo é uma mentira, ela destrói vamos dizer, a estrutura moral de alguém, vamos dizer, esqueci aqui, me fugiu o nome nesse momento, né? A reputação moral da pessoa, em questão de segundos, porque se propaga assim em alta velocidade, então tem dezenas de pessoas lendo aquilo e também propagando, ou seja, acontece uma progressão geométrica nesse processo. E daí, para reconstruir a reputação de alguém é alguma coisa difícil, mas às vezes não acontece nem numa encarnação mais. Ele fica com aquela mancha ali que foi baseada no que a gente chamou de fake news, que é uma grande mentira. Então, o espírito ele tem a obrigação de conter esses conteúdos antes de ele estar divulgando, né? Seja qual de natureza for, seja de natureza espírita, se você não tem condição de confirmar se aquela ideia é verdadeira, às vezes ali é uma mistificação, né? E como tem muitas aí, assim, a fantasia, a mensagem apócrifa, às vezes ela está atingindo alguém, às vezes é um fator que causa uma polarização, como por exemplo o fator político, né? Às vezes é uma dissensão ali com questão de pensamento, do ponto de vista de movimento espírita. Então as coisas não podem ser divulgadas assim, a gente tem que ter uma responsabilidade com os conteúdos que nós recebemos, especialmente com conteúdos de natureza doutrinária, né? Isso é interessante, se nós somos influenciados, a gente pega um exemplo aqui, né? Saiu até no G1 hoje uma matéria sobre os mormons, né? Que é bem interessante, vocês podem até ver, está lá no G1, podem procurar os mormons. Os mormons oficialmente é conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Que acredita em Jesus, mas ela é separada de outros grupos cristãos. Essa religião ela tem mais de 16 milhões de membros espalhados no planeta. Ok, tem religiões que têm mais, naturalmente. Mas o que ela tem de diferente? A força missionária em tempo integral ela é a maior do mundo. Ele tem batalhões de jovens missionários que fazem esse processo de tentativa de trazer novos adeptos para a religião. E eles são espalhados no mundo inteiro, eles recebem um treinamento, eles têm uma série
de regras de comportamento, de atitude que eles devem cumprir, e eles trabalham nesse processo de influenciação sem utilizar nenhuma mídia social, né? É no boca a boca, que é uma das, assim, uma das ferramentas que utiliza para vender um produto, como até hoje é uma das melhores que tem, embora a gente tenha inúmeros recursos utilizados na internet, ou de tecnologia para divulgar produto, mas eles fazem um boca a boca. É o tete a tete ali, o corpo a corpo, esse processo de convencimento, é na palavra. Isso é interessante. O que que influenciou especialmente o desenvolvimento desse processo para que eles tenham hoje essa força missionária em tempo integral como uma das maiores forças do mundo? Um musical da Broadway, chamado The Book of Mormon, ou seja, o livro dos Mormon, o livro de Mormon, né? Que Mormon tem uma história lá, era uma pessoa que veio, um pretenso profeta, não é? Em que foi responsável por guardar os mandamentos de Cristo, os ensinamentos, enfim, e divulgar, que é produzido pela maioria das religiões. Ou seja, depois de quase 7 anos de desenvolvimento da abertura do espetáculo lá na Broadway, ocorreu o que aconteceu lá em 2011, esse projeto, né, essa peça, que é uma comédia, até ela foi aclamada pela crítica e ela foi extremamente premiada, mas isso teve um processo de influenciação muito grande no processo de divulgação da religião deles, né? E isso deu um boom, deu um impulso, né? Eles se sentiram ali influenciados por aquele conteúdo, que é um musical da Broadway, que é algo assim fenomenal, né? A Broadway não produz, até pode produzir alguma coisa que não tenha qualidade ali, mas em regra ela tem um padrão de produzir peças de qualidade e que quando isso é divulgado, causa impactos, né? Então, o que está acontecendo? Você está pegando produtos que têm um alcance, como por exemplo o marketing, que utiliza nas lanchonetes cores padrões amarelo e vermelho, porque elas despertam sentimentos de fome, enfim. Por que que o McDonald's é amarelo e vermelho? Porque essas cores, os girafas, elas trabalham a um nível subliminar, e ela desperta fome, não é? Desperta a fome. Por que que você compra determinado produto que a mídia invade a sua casa e você acaba consumindo determinada marca de tecnologia, ou produto de cosmético, de beleza, enfim? Porque tem um marketing por cima e você acaba consumindo aqui. Se a ciência consegue produzir para você esse desejo de consumir, de comprar, e isso e trabalha a um nível subliminar, os espíritos levam vantagem nisso. Porque eles estão nos vendo o tempo inteiro, eles sabem os nossos passos, de como nós agimos, de como nós estamos nos comportando, né? E eles trazem mensagens ali que muitas vezes a gente acaba confundindo com os nossos pensamentos, né? Kardec fala, no Livro dos Espíritos, que muitas vezes nós confundimos os nossos próprios pensamentos com as sugestões dos espíritos. Se na questão 459 ele indica que os espíritos nos influenciam em pensamentos e atos, 10 questões depois, na 459, ele dá ali uma receita para que a gente possa combater essa influenciação, né, através da prece, do comportamento, do recolhimento, uma série de coisas, né, que apontam para uma integralidade, vamos dizer assim, do cristão, do espírita necessariamente, né? De forma que você tem que colocar ao exame, então, mas como é que eu estou sendo influenciado? Assim, tem alguma coisa que está mudando o seu padrão de comportamento. Se você se conhece ou trabalha esse processo de autoconhecimento, você sabe que você tem um padrão de vocabulário que você utiliza no seu dia a dia, especialmente quando você está num ambiente social. Família, às vezes, você fica mais descontraído e esse vocabulário até pode ficar mais peculiar, né, mais coloquial, enfim, de uma forma ou de outra, mas nos locais que você se situa, seja de forma profissional, espírita ou do meio social, você utiliza um padrão de vocabulário que é particularmente seu, desenvolvido, e que você está em desenvolvimento, está sempre em crescimento, que você utiliza. E com algumas situações você tem também um padrão de comportamento.
com relação às reações, aquilo que você, de como você reage, de como você toma atitudes, de como você se comporta, o que você deve ou não deve fazer. Você tem um sensor interno já, que ele apita quando até um dado, opa, para aí, esse comportamento não está correto, então eu tenho que dar uma parada e ver aqui. Quando isso começa a sair do normal, não é? Você começa a ver que esse comportamento está meio fora da curva, é uma análise que a gente tem que fazer para saber o que está acontecendo, né? Então, o espírito ele tem que ter esse bom senso de estar examinando. Assim. Tem uma recomendação do Cristo que diz: vigiar e orar para não cair em tentação. Vigiar e orar, e é necessariamente nessa ordem, não seria no orar primeiro, é vigiar mesmo. Vigia, depois você busca a oração como elemento de refazimento. Diante de tudo isso, né, dessas as ideias que a gente traz, e especialmente no contexto atual que nós vivemos aqui, dos anos de 2020, 2021, por aí, começo aí de 2023, foram significativas, extremamente significativas, as mudanças nos nossos hábitos digitais. Mas foram extremas que às vezes você já incorporou isso e não percebe. Né? Isso em todo mundo, não é só no Brasil, não. Com a pandemia, o consumo, e a gente passa a consumir informações nos mais variados formatos. Seja dentro das mídias sociais, que aumentou significativamente, começa a se produzir uma série de conteúdo e acabou gerando algumas mudanças, como, por exemplo, reposicionamento da lista das redes sociais, né, as mais usadas no Brasil. O brasileiro passaram a consumir em média de 3 horas, até 3 horas e 47 minutos, até 4 horas, tem gente que passa full time, né, conectado às redes sociais. Hoje as pessoas são pagas, né, assim, tem um processo de monetização. Como é que funciona esse processo de monetização? Isso é interessante, né, porque a gente está consumindo um conteúdo ali que está produzindo dinheiro para alguém lá, a gente nem sabe disso. Assim, o clique, o clique monetizado, né? Se tem uns padrões para se definir a quantidade de como essas pessoas vão ser beneficiadas por um processo de monetização. E aí os patrocinadores, né, os anunciantes, eles vão colocando anúncios e cada uma pessoa que clica, ela vê um anúncio. Então, assim, cada clique que a pessoa... Olha, aumente o seu clique, compartilhe. Clica, como o YouTube é muito monetizado, né, e fala assim, se inscreva no canal. O que é que esse canal está produzindo? É bom, porque eu tô contribuindo para que aquele canal seja monetizado. E às vezes eu estou monetizando algum canal, né, que não tem um conteúdo lá muito, vamos dizer assim, adequado às necessidades espíritas. Né? Então, assim, a questão de poucos minutos é que as pessoas começam a perceber que isso começa a mudar. Assim, nós temos consolidação desses cenários do TikTok, do Instagram, né? Aí você tem ali se é um history, se é um reels, enfim, assim, o tipo de mídia, quanto tempo você quer que fique, tudo isso assim, está se divulgando. Então, as pessoas estão se especializando em divulgar conteúdo. A gente tem o WhatsApp, o YouTube, o Instagram, o Facebook, o TikTok, né, o Messenger, o LinkedIn, que tem, enfim, e outros tantos, né, que tem até fins de relacionamento afetivo, enfim, não é aqui o objetivo. Você pode até não querer ter uma página no Facebook ou no site de relacionamento, mas essa coisa acaba levando para uma outra figura que acabou sendo criada dentro desse processo, chama-se influenciador digital. Esse indivíduo ele possui um público fiel, engajado nos seus canais online, e ele exerce uma influência, exerce uma capacidade de influência na tomada de decisões dessas pessoas, de compra, de segmento, de atitudes, de exclusão. Por isso que esses termos hoje, como cancelamento, né, estão sendo bastante utilizados, que mudou-se a forma de fazer bullying. Né? A Forbes ela soltou uma matéria interessante, né? Quando se trata de marketing digital, o termo influência nesse contexto está diretamente relacionado a seguidores.
de um servidor, de uma pessoa que compartilha conteúdos. Interessante, porque o influenciador ele tem o poder de afetar a decisão de compra, por causa da sua autoridade, conhecimento, posição, ele estuda aquilo, ele traz tudo formatado e ele te influencia para você consumir aquilo. Então, assim, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta para o capital dos encarnados. Desde o instante em que tais fluidos são veículos do pensamento, o pensamento pode modificar as propriedades. Então, nós vivemos com nossos campos mentais, que eu falei. Cada um tem uma faixa de frequência diferente ali, que ela vai se situar no range ali de 1.500 a 2.000 Hz, enfim, a gente vai ter um campo ali que o espírito pode ampliar, esse nosso campo mental, essa nossa frequência, para ele possa se comunicar, e acontece exatamente isso. Quando nós vamos para um grupo mediúnico, e eu vou receber, por exemplo, a comunicação de Bezerra de Menezes, fazendo aqui por analogia, tá, gente? Estou dizendo que eu recebo comunicação do Bezerra, não. A minha vibração não alcança a do Bezerra, porque a dele está muito lá em cima. E o que os espíritos fazem? Vão impor fluidos ali, ampliar a minha vibração para que alcance do Bezerra. E ainda assim eu não consigo. Aí o que faz? Assim, dizer assim, eu vou baixar a minha vibração um pouquinho para conseguir alcançar dele. E aí consegue acoplar essa faixa de vibração para que a comunicação aconteça. Assim, a comunicação mediúnica, ela é mente a mente. Né? E o processo de influenciação, ele também é mente a mente. E quando essa comunicação é enviada, né, ela vai. Qual é o veículo de comunicação? Assim, eu estou aqui falando com vocês pela internet, e o nosso veículo, né, de comunicação, vamos dizer assim, é uma fibra ótica, né, que vai se propagar por pacotes ali encapsulados que vão chegar até a sua casa, e eu entrego para uma operadora, que é o seu provedor, e ele replica esse conteúdo e ele acaba chegando na casa de vocês, por uma fibra, e você bota um Wi-Fi, mas enfim, está chegando por rádio, e a tecnologia não importa, ela está chegando por um conteúdo assim. Dos espíritos, quem vai trafegar essa informação são os fluidos. Eu jogo um conteúdo de pensamento no ar. Eu posso captar esse pensamento, fazer um processo de retroalimentação. Como, por exemplo, a irritação. Eu jogo no ar, eu capto por um processo de retroalimentação, coloco esse conteúdo de energia, eu consumo essa energia, coloco essa energia, ela é transubstanciada pelo meu perispírito e ela cai na corrente sanguínea, ela produz ali, vamos dizer assim, produz uma gastrite devido à irritação, que ela é recorrente, pode produzir isso, né? Então, se tem os fluidos, que é o canal onde vai trafegar os pensamentos e os desejos, ou seja, o pensamento que nós mandamos para os fluidos, ele pode modificar as propriedades desse fluido. E quando nós recebemos esse fluido, ele foi modificado por um pensamento. Porque a gente entra numa mesma faixa. Eu não falei da atração, nós nos sentimos atraídos para aquela ideia maravilhosa. Aí nós temos uma aproximação. Depois dessa aproximação, nós temos uma influenciação. Aí você tem um influencer espiritual, que pode ser um obsessor, né? Ali definindo os seus comportamentos. Então, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequência de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que tais fluidos são veículos de pensamento, que o pensamento lhe pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados de qualidades boas ou más. Ou seja, ele não vem encapsulado num pacote TCP/IP da internet, tá? Ele vem pelos fluidos aqui, ó. O cara está soltando a ideia lá, eu estou ouvindo a ideia dele e o pensamento dele está trafegando pelos fluidos. A voz chega por um canal e a ideia chega por outro. Ou seja, os pensamentos colocam em vibração modificada pela pureza ou impureza de sentimentos. Está escrita onde? Capítulo 14 da Gênesis, lá no item 16, vocês podem ler. Ou seja, então você tem um tripé de influência. O que caracteriza o grau de influência de uma pessoa efetivamente exerce sobre o público que acompanha, e o bom desempenho está em três aspectos: alcance, relevância e ressonância.
E essas coisas passam desapercebidas, passam despercebidas. Ou seja, quando nós definimos alcance, relevância e ressonância, é esse conteúdo aonde ele vai chegar. Esse é o tripé da influência. O alcance do pensamento, de uma ideia espiritual, ela pode, não tem limite, né? A relevância, ela está estruturada nesse conteúdo. E a ressonância, de que forma que isso vai acontecer? Vai ser propagado, vai ser consumido, tem uma relação também diretamente proporcional. Ou seja, assim, quando nós falamos de comunicação, desse tripé do influenciador digital, agora, separando, a gente tem algumas classificações que aparecem aí na internet, que é o mega influenciador, ou seja, um grupo que figura as grandes estrelas, passa a casa de 1 milhão de seguidores, né? Os macro-influenciadores, que vai de 500 mil a 1 milhão de seguidores, o micro-influenciador está entre 10 mil e 100 mil seguidores, né? É, é, influenciadores ali com menos de 10 mil pessoas, assim. Isso é muito nichado, assim, tem muitos nichos, né, de negócio, de, de produto que as pessoas estão passando, estão influenciando, e como é que funciona esse clique monetizado lá? Cada pessoa que, assim, se você tem ali 4 horas, você tem 10 mil pessoas, tem 10 mil visualizações, e tem pelo menos mil seguidores, o patrocinador ali, os anunciantes, melhor dizendo, eles começam a monetizar o dono do canal por cada clique que o canal recebe que vê aquela propaganda. E ali ele tem diversos conteúdos, assim, ele tem ali um banner, ele tem um kit, né, que aparece lá os documentos com o produto que ele está vendendo, passa ali um videozinho antes ou durante, está vendo ali uma palestra, um conteúdo, uma apresentação, e surge um vídeo de comunicação ali de algum produto, e ele utiliza ali, consome 4 segundos do apresentador. Tudo isso ele está gerando dinheiro, né? Se essa ideia que está sendo produzida, ela está trazendo prejuízos, por exemplo, ao movimento espírita, ou ao próprio espírita que está assistindo, através do... E que ele se foi... Porque, assim, às vezes nós nos deixamos, vamos dizer assim, seduzir por algumas ideias que nem sempre correspondem às verdades, né? É preciso a gente ter, Kardec sempre falou isso, né? O espiritismo ele não é uma estrutura filosófica estanque, ali, engessada, que isso tem que ser, não. O espiritismo caminhará para e passo com a ciência, e à medida que a ciência se desenvolve, ela também se desenvolve, ou seja, uma estrutura que nos ensina a pensar, que nos ensina a analisar. Por isso que quando Kardec teve uma comunicação apócrifa na comunicação lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que as pessoas falaram assim, mas por que a espiritualidade deixou que uma comunicação apócrifa fosse dada? E o Livro dos Médiuns tem um conjunto de comunicações apócrifas, porque a gente precisa aprender a lidar com esses contrastes, não é? A gente precisa aprender a lidar com esses contrastes para saber o que tem de escorregão. Quando você pega o Livro dos Médiuns e pega uma mensagem apócrifa, eu lembro muito da mensagem de Vicente de Paulo, que tem vamos dizer assim, usando a terminologia do conteúdo que nós estamos transmitindo, o fake, né? Tem o Vicente de Paulo fake, o falso, e tem o verdadeiro. E quando você pega as comunicações do falso, lá do fake, né, ela é muito envolvente no início, assim como a comunicação, o texto do Vicente Paulo verdadeiro. E, e como ela é envolvente, né, todas as vezes que nós nos deixamos envolver pela emoção, sem utilizarmos do nosso racional, nós cometemos excessos. Nós somos seres afetivos e cognitivos. E cognição e afeto, ele tem que estar equilibrado. Eu não posso ser extremamente racional e deixar a questão afetiva
à parte, eu não posso ser extremamente afetivo e deixar a questão racional à parte. Eu tenho que equilibrar o aspecto afetivo com o meu aspecto cognitivo, porque eu possa balancear as minhas decisões, senão elas são baseadas apenas no afeto ou elas são baseadas apenas no aspecto racional, né? Então, esses distúrbios obsessivos, que é a questão pode ser originária de fontes distintas, assim, espírito imaturo, que é a questão moral, o espírito mal orientado, as questões, vamos dizer, entre aspas, kármicas, as contaminações, né, dos fluidos. Eu acabei de falar para vocês que os fluidos eles são alterados é, pelos pensamentos, pelo conteúdo dos pensamentos. Então, nós somos contaminados dessa forma, né? E a autoobsessão, que acontece na maioria das vezes, né? Eu começo a me auto-obsidiar com aquelas ideias ali que eu acho que eu vou consumindo aquilo. Nós consumimos a energia que nós projetamos. Observe, quando você produz uma energia de irritação, essa energia é colocada, né, na sua psicosfera pessoal, por um processo de causa e efeito, você acaba consumindo esse produto. Assim, quando eu produzo um sentimento de irritação, em que ele é jogado na minha psicosfera pessoal e eu jogo ela por um centro de força, eu recebo essa energia por um centro de força, eu transubstancio essa energia, eu jogo ela na minha corrente sanguínea, ela percorre toda a minha organização física e ela é depositada aqui no centro de força na altura do estômago, né? A área gástrica, do centro gástrico e gera uma gastrite. Nós somatizamos. Assim como a energia que nós recebemos percorre toda a organização física, um pensamento que nós temos antes de ser expresso, ele percorre toda a nossa organização física. Quando eu falo toda, é todas as células. Imagina um pensamento ruim percorrendo todas as suas células para depois ser expresso, colocado no meu ambiente, na minha psicosfera pessoal, por um centro de força. Assim, eu já me contaminei todo, não foi só ali o pensamento. Então, quando Kardec, como é que a gente vai viver sem essa tecnologia? Sim, a gente vai utilizar e vai saber como, a tecnologia não é boa nem má, gente. O uso que nós fazemos desses produtos, desses grupos, né, e daquilo que nós consumimos é que vai definir se nós estamos consumindo ou produzindo coisas boas ou más. Mas a tecnologia em si, ela é neutra. Ela pode ser usada para o bem e deve ser usada para o bem, como ela pode ser utilizada para o mal, para influenciar, para conduzir, para seduzir, para uma série de outras coisas, né? Então, nós temos uma necessidade de vida social. E essa vida social, ah, Kardec pergunta na questão 766, a vida social está na natureza? E os espíritos respondem, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade e não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, ele nos deu algumas ferramentas para a gente viver num ambiente relacional, que se chama sociedade. É contrária à lei de natureza. Olha só, questão 767, eu acho interessante, a gente vai fazer um paralelo aqui agora. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, ou seja, você ficar trancafiado em casa? Sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Dominique Walton, um sociólogo francês, ele esteve no Brasil em 2010, acho que por aí, deve ter uns 13, 12 anos, e ele analisa essa questão das redes sociais, especialmente do Facebook, a época, né, que estava mais lá em cima, top. Então, quando ele esteve no Brasil, ele fez algumas análises e ele falou que as redes sociais elas mal mascaram a ausência de comunicação entre as pessoas, diz lá o Dominique Walton, né? O que acontece, né? A pessoa ela se fecha numa matrix, num nicho ali, onde ela coloca um filtro, onde as redes sociais elas não servem para uma relação social, mas ela serve para um isolamento.
as pessoas acabam se transformando antissociais, né? Porque elas só partilham interesses comuns nos grupos pessoais ali. Quando você entra num grupo que você está em desacordo com aquele pensamento do grupo, você é expulso. A pessoa vai lá e te cancela e deleta você e te expulsa do grupo. Ou seja, para o Dominique Walton, a internet não serve para a constituição de uma democracia, porque ela só funciona para formar comunidades, onde essas comunidades as pessoas partilham com interesse comum. Quando eu falei dos conteúdos apócrifos e que a espiritualidade falou para Kardec, é necessário que venha para vocês aprendam a conviver com pensamentos diferentes. Como é que você vai lidar com algo que está errado se você não conhece? E aí ele tem umas coisas interessantes, né? A Folha fez uma entrevista com ele, eu anotei aqui algumas coisas, onde diz assim, como é que você vê a internet? Aí ele fala assim, ó, faço parte de uma minoria que não é fascinada por ela. Claro que a internet é formidável, é uma comunicação entre pessoas e grupos que se intensificam pela mesma coisa. Assim, mas do ponto de vista da coesão social, é uma forma de comunicação muito frágil, porque nós nos isolamos, assim, se ela vai contra a lei de sociedade. E quando eu passo a viver os meus relacionamentos apenas no cyberespaço, no ambiente virtual, essa relação ela não é verdadeira, né? Assim, porque eu não convivo com sentimentos diferentes. E a gente vai desenvolver a fraternidade como? Na usina das relações sociais, no contato pessoal. Eu vou desenvolver amor ao próximo como? De forma virtual? Não, eu vou desenvolver paciência como? Se eu não vou, eu só vou lidar com pensamentos que eu possa receber. Então, o que não está dentro desse escopo, eu vou filtrar. E quando eu estabeleço esses filtros, que são censuras, assim, são sensores das minhas informações, é, isso começa a mudar o meu perfil, né? E aí é interessante que ele pergunta, mas e as redes sociais? Quando o entrevistador pergunta, ele diz o seguinte, elas retomam uma questão social muito antiga, que é a de procurar pessoas, amigos e amor. E as pessoas vão exatamente em busca disso, de procurar amizades, de procurar amor, afetos, né? É, são um progresso técnico, sem dúvida, mas a comunicação humana não é algo tão simples. Porque em algum momento será preciso que as pessoas se encontrem fisicamente. E é aí que reside toda a dificuldade de comunicação para o ser humano. Ou seja, o processo de redes sociais ele está produzindo uma solidão, que é um risco, né? Que é a solidão interativa. Ah, mas eu tenho tantos amigos, né? Mas todos virtuais. Nós podemos passar horas, dias na internet e sermos incapazes de ter uma verdadeira relação com quem quer que seja. Então, as influências espirituais, as redes sociais, como é que a gente evita? Assim, um bom senso, gente. É sempre o melhor caminho. Olhe para todos os lados de determinado assunto. Não veja só aquele aspecto. Tente colocar ali e fale assim, o que eu posso tirar daqui? Mostre a sua opinião de maneira construtiva, esclarecedora. Evite falar de coisas negativas. Respeite o nível de evolução de cada um. Ninguém tem o mesmo tempo de resposta e nem o mesmo nível de conhecimento. Isso a nível espiritual, a nível intelectual, a nível social, profissional. Tá? A gente, às vezes, cobra coisas ou exige que as pessoas tenham. Até a linguagem, às vezes a gente falta com a etiqueta com algumas pessoas, cobrando regras gramaticais e outras coisas que são cometidas ali. Né? Compartilhe amor, boas ações, paz. Faça uma leitura construtiva, né? Que desenvolva o autoconhecimento, que desenvolva a harmonia. A gente pode contribuir. Né? Kardec é interessante, e lá na questão 919 ele diz o seguinte, quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, olha só como é que a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, cabe para tudo. 1857, nós estamos em 2023, século XXI, com tecnologia e comunicação. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, perguntais como a qualificareis se praticada por outra pessoa.
Se a censurai nos outros, ela não poderia ser mais legítima, caso fosse o seu autor. Pois Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como espelhos, a fim de que estejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Aquele, pois, que tem o desejo de melhorar-se, prescute a sua consciência a fim de extirpar de si as más tendências, como as ancas ervas daninhas do seu jardim, faça o balanço de sua jornada moral, avaliada a exemplo do comerciante. Lucros e perdas, né? E eu vos garanto que o lucro sobrepujarás o prejuízo. Formulai, portanto, a vós mesmo perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode ser muito bem consagrar-se alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Livro dos Espíritos, questão 919. Vocês percebem que está tão atual? E é nesse contexto que a gente queria colocar esse tema hoje, mas que a gente faça essa reflexão, porque assim, está acontecendo muita coisa, está se consumindo muita informação equivocada e também nós estamos propagando muitas coisas indevidas. Então é necessário que nós, espíritas, temos essa preocupação e a responsabilidade daquilo que a gente propaga no ambiente virtual, nas redes sociais, de como é que nós estamos enxergando a lei de sociedade, de como é que a gente está monitorando o conteúdo que nossos filhos consomem ou produzem, para que a gente não seja também vítima dessas obsessões e também caia nos mesmos erros que acontecem. Muito obrigado. Maravilha, olha que muito bom, né? É importante fazermos essa reflexão sobre o nosso consumo, né? O uso das redes sociais, das mídias sociais, né? E principalmente pelas crianças também, né? Que a gente possa refletir e colocar em prática bons costumes, para que possamos ensinar as crianças também a ter esses bons costumes e bons hábitos. Você poderia fazer a nossa oração final? Com certeza. Vamos então, aproveitando esses momentos, para levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecer a espiritualidade e também solicitar o amparo, a intuição amiga, a presença, a fim de que nós possamos colher da sensatez dos bons espíritos a nossa sensatez também. Possamos ter o bom senso nas nossas respostas, no nosso consumo de comunicações, da forma que produzimos e como estamos propagando essas questões que nos afetam moralmente, que muitas vezes involuntariamente ou de forma invigilante, nós acabamos propagando. Auxilia-nos, Senhor, a vencer as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, a fim de que possamos submeter as nossas ações ao cadinho da razão, e que possamos, Senhor, contudo, à luz do Teu amor, utilizarmos da prece como elemento fundamental para o reforço da nossa estrutura espiritual. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares nesse instante, abençoa a nossa prece e os trabalhadores encarnados e desencarnados do movimento espírita. Se conosco, hoje e sempre. Assim seja. Mais uma vez, muito obrigada pelas suas palavras da noite de hoje e nos vemos na próxima semana, meus amigos. Até lá.